É isso aí. Essa daqui é a atividade 04B do curso de Administração de Empresas e o seu nome é Identificando Fatores Críticos de Sucesso de um Produto. Qual é o objetivo dessa atividade? Aplicar a análise de fatores críticos de sucesso e identificando quais critérios, qualificadores, ganhadores e menos importantes são realmente significativos para atingir a vantagem competitiva. Questões para estimular a discussão em grupo e procure, aqui eu estou dando uma dica para vocês, né? Procure exemplos práticos para facilitar a compreensão. Observem o seguinte, essas duas questões aqui, elas servem para a sua reflexão. Não se tratam de questões que vocês devem responder como se estivessem respondendo um questionário e mandar isso aqui para mim. Eu não vou avaliar vocês por aquilo que vocês são capazes de escrever a respeito dessas duas questões, mas sim eu quero avaliá-los pela capacidade que vocês devem demonstrar em transformar o que é teórico e é o resultado das respostas às questões em prática, ok? Qual é a primeira questão? De que maneira o emprego, vamos lá, de que maneira o emprego do modelo Fatores Críticos de Sucesso permite a identificação de metas de competitividade? E depois, qual a dificuldade de se obter informações confiáveis para identificar os fatores críticos de sucesso? Não é uma coisa tão simples nem trivial, tá bom? Então vocês precisam conjecturar, raciocinar sobre essas duas questões antes de começar a desenvolver a atividade. É para isso que ela serve, para que a bola baixe e você consiga entender o que significa essa atividade, da teoria para a prática. Premissas da oficina. Então as premissas são coisas que você deve raciocinar antes de começar a oficina, quer dizer, qual é o ambiente em que ela se desenvolve? Ou melhor, como é que a gente vai fazer de conta que isso daqui é uma verdade? Para esta atividade, considere sua formação profissional como um produto que será oferecido ao mercado ao final do curso. Isso significa que não é você o produto, mas você pessoa, mas sim você profissional. O que o mercado espera quando recebe um profissional formado igual você, tá bom? Por isso é que você é designado como produto. A segunda premissa. A Unicamp é sua parceira na formação. Entretanto, existem outras universidades públicas e privadas de alta qualidade que colocam profissionais no mercado e por isso considere-as como concorrentes. Então você precisa saber, além de saber como é formado, também identificar como são formados outros profissionais da sua mesma área, da sua área laboral, para que você possa comparar aquilo que se explica, aquilo que se pretende ensinar para outras pessoas fora da universidade, principalmente porque eles serão seus concorrentes quando a ideia for concorrer para uma vaga aí no mercado de trabalho. Tudo bem? Então tá. Agora vamos lá. Terceira premissa. O mercado de trabalho é composto de empresas que absorverão profissionais formados no seu curso. Logo, esse mercado precisa ser reconhecido, assim como os critérios utilizados para a contratação. Quer dizer, você tem que saber como é que é o mercado que vai te contratar, o que o mercado está esperando de você e dos concorrentes que você terá quando você tiver uma chance, uma vaga de emprego aí no mercado, tá bom? Quem é que vai concorrer junto com você e o que se espera e o que esse mercado espera de você e das outras pessoas que vão também concorrer à mesma vaga. Feito isso, raciocinado sobre essas questões que são fundamentais, comece a pesquisa. O que fazer na pesquisa? Acesse o livro e faça uma leitura prévia do texto que se refere à oficina. O livro eu deixei aberto aqui na página, é esse aqui, tá bom? 4.3, o mercado da satisfação e as oportunidades. Leia o que fez John Frederick Hockart a respeito dos fatores críticos de sucesso. É isso que é o mote da oficina. Por favor, compreenda muito fortemente, muito abrangentemente esse contexto, tá bom? Porque senão nem comece a fazer a oficina. Tire dúvidas comigo, com o PED, com o PAD, para que você seja capaz de compreender o conceito para que depois você possa aplicá-lo. Porque o grande objetivo da oficina é permitir que você execute o que está teórico aqui, transforme o que está teórico aqui em prático, tá? Muito bem. O segundo passo é
copie a planilha modelo para o seu Drive, para o seu Drive e utilize na oficina. Ela contém as abas já nomeadas para facilitar seu trabalho. Então, esta oficina, ela tem esta planilha. Eu preciso que você copie essa planilha, ela está em branco. Ela está em branco, mas ela já está com as abas nomeadas. E é preciso que ela esteja com as abas nomeadas corretamente para que dê tudo certinho, tá bom? Porque essa oficina que você está desenvolvendo vai se interligar a outras duas oficinas, tá bom? Então, copie esse modelo e depois nomeie da mesma maneira como está sendo solicitado no vídeo que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Feito isso, acompanhe o desenvolvimento da planilha. Acompanhe o desenvolvimento, esse é o passo 3. Acompanhe o desenvolvimento da planilha assistindo a este vídeo. Esse vídeo que vai rodar agora para você. Para essa oficina, nós precisamos do modelo de cano que foi desenvolvido. Tendo esta planilha com vocês, vocês vão precisar, aqui uma nova aba, criar uma nova planilha em branco. E inicialmente batizar de fatores críticos de sucesso. E aqui embaixo, nós vamos extrair essas informações que estão na matriz de cano. Como faremos? A partir de uma importação na linha 4 desta primeira aba que nós temos na planilha. Vamos colocar um igual e utilizar a função import range. Essa mesma função aparece em outras oficinas e se você tiver dúvida desta aplicação dela, você pode utilizar, ou melhor, você pode ver os vídeos das outras oficinas, porque em cada uma delas, das anteriores, você vai ter um exemplo diferente desta mesma função de importação. Primeiro ela me pede a URL da planilha. E a URL da planilha a gente obtém aqui, de onde nós vamos importar os dados que nós precisamos, que é o modelo de cano. E a URL, vocês podem utilizar esse segmento alfanumérico que vem depois da letra D barra, no nome da planilha. Vou copiar, Ctrl C, venho até a planilha Fatores Críticos de Sucesso, abro aspas e colo aquela informação e fecho aspas. Ponto e vírgula. E agora ele me pede a string do intervalo. Vou abrir aspas e vou buscar a string do intervalo na mesma planilha modelo de cano. A string de intervalo ela é composta inicialmente pela informação que tem na aba da planilha. Aqui está escrito modelo de cano, então vou dar um clique duplo, Ctrl C, clico fora para sair da informação, venho até aqui, na minha planilha Fatores Críticos de Sucesso, dou Ctrl V. Pronto, veio o modelo de cano. Tem que ser a informação certinha, porque se você erra, você não consegue fazer extração. Eu recomendo fortemente que você vá lá e copie, tá? Feito isso, eu tenho que passar um novo atributo que é um ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele diz que anteriormente a ele eu tenho a informação relativa à aba da planilha e na frente eu vou ter a informação relativa ao segmento de células que eu preciso extrair. Vamos trazer esse segmento de células que são essas daqui, de A2 até B ao infinito. Eu escrevo A2 porque eu não quero trazer o label, tá? Eu não quero trazer o rótulo de campo, eu só quero trazer o dado. Então eu venho aqui A2, 2 pontos B. Quando eu coloco 2 pontos B, fecho aspas e fecho parênteses, ele me traz todas as informações do segmento. Mas o que acontece é que eu também trouxe dados em branco que estão aqui embaixo e que você não vê porque estão em branco. Mas se eu quiser ocupar qualquer célula que está abaixo dessas que trouxe, por exemplo, vou digitar alguma coisa aqui, vai acontecer uma mensagem de erro. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que passar uma restrição para essa extração, em que ela traga apenas células ocupadas e nenhuma célula em branco, para que eu possa continuar digitando
nas linhas abaixo. Além disso daí, eu preciso que o conteúdo da coluna B vá para a coluna A e o conteúdo da coluna A vá para a coluna B. Ou seja, eu quero trocar de lado essas duas informações de colunas. Então eu vou aqui na função import range, logo em seguida ao igual, eu vou clicar e vou colocar mais uma função que é a query e vou abrir parênteses. Quando eu faço isso, ele já interpreta que eu estou querendo aninhar uma função import range a uma função query. Ele me trata tudo que ele está trazendo na import range como os dados. E na frente dela, se eu colocar ponto e vírgula, o Google Planilhas me pede uma consulta. A consulta eu vou escrever com select. Abro aspas e escrevo select. Colunas 2, coluna 1. Col 2, vírgula, col 1. Fecho aspas, fecho parênteses. E o que ele me traz? Troco de lugar, tá vendo? Mas isso não é suficiente, porque eu continuo com o mesmo problema. Se eu digitar qualquer coisa aqui, vai acontecer uma mensagem de erro. Precisamos resolver isso. Novamente eu vou editar aqui a função, vou tirar o parênteses e a aspa e vou escrever where, traga tudo que tiver na coluna 2 e na coluna 1, em que a coluna 1 seja diferente de branco. Where col 1 maior que branco. Brancos são esses sinais que ficam no mesmo botão das aspas, né? São as plicas. E eu vou utilizar uma ao lado da outra para dizer branco. E vou fechar com aspas e fechar com parênteses. Agora eu tenho essas informações aqui que trouxe do modelo de Kano, e elas são o meu ponto de partida para desenvolvimento dessa ferramenta. Naturalmente eu não vou jogar fora o material que foi desenvolvido na outra oficina. Eu vou partir dele e vou adicionar outros requisitos que vão ser obtidos a partir dos estudos que vocês vão fazer para essa oficina, tá? Mas por que eu estou juntando tudo isso? Diferente do modelo de Kano, que considera variáveis de produção, os fatores críticos de sucesso analisam o mercado sob a ótica de dois agentes, clientes e concorrentes. Então vocês vão reanalisar essas informações desses requisitos à luz do que eles são interpretados pelos clientes e como os concorrentes reagem a eles, e vão adicionar outros requisitos aqui embaixo para complementar o estudo. Então nós vamos construir aqui em cima, entre a linha 1 e a linha 3, o cabeçalho da nossa atividade. Aqui vai ser o número do requisito, aqui vai ser a descrição do requisito. Depois de requisito, nós vamos colocar o fator conforme o cliente. Diferentemente do modelo de Kano, para a construção dos fatores críticos de sucesso, presume-se que o técnico seja capaz de analisar, sob a ótica do cliente, todos esses requisitos. Então é exatamente por isso que coloquei essa informação aqui e ela vai precisar ser adicionada por vocês. Além disso, nós vamos fazer uma análise de mercado. Então aqui é o que nós somos diante dos nossos clientes. E aqui do lado, o que a concorrência é diante do que o cliente exige em termos de requisitos. Aqui em cima, eu vou escrever o seguinte: análise interna e externa para os fatores críticos de sucesso. Por que é uma análise interna e externa? Bom, porque nós estamos analisando o que somos capazes de fazer, né, o que nós somos capazes de fazer, o que a concorrência é capaz de fazer, diante daquilo que o cliente exige. E aqui nós vamos medir o desempenho nosso diante da concorrência e diante daquilo que o cliente deseja. Eu vou selecionar desempenho na coluna D e E vou mesclar. Negritar, aqui em cima eu também vou
mesclar e vou negritar. E aqui embaixo, idem. Esses outros itens do cabeçalho, eu também vou mesclar, mesclar e mesclar. E todos eles eu vou negritar. Todas essas informações vou alinhar no centro de cada uma das células e no centro assim também. Aqui fica um pouquinho menor, eu vou aumentar para ficar mais confortável para a leitura. Vou abrir um pouquinho mais esta e um pouquinho mais esta. Agora eu vou pegar e vou nomear esta aba de análise de fatores. Mas eu vou precisar estabelecer alguns critérios para fazer essa análise de fatores, porque aqui nós vamos entrar informações relativas a 3 tipos de fatores diferentes: o ganhador, o qualificador ou o menos importante. E eu vou criar aqui uma base de dados para a gente poder extrair daqui aquilo que nós formos colocar aqui com uma caixa de cortina. Então aqui é a página 2, eu vou escrever assim: pesos. Vou colocar aqui assim: fatores de Rockhart, que é o autor dos fatores críticos de sucesso, né? Quais são os fatores mesmo? Ganhador de pedido. Tem também o qualificador de pedido e tem o menos importante. Se você tem dúvidas onde encontrar esta literatura, por favor, vá até o livro no tópico 5.2 e veja o que está escrito lá, tá? Depois volte para cá. Continuando, na coluna D, eu vou colocar uma informação de desempenho, porque aqui nós vamos ter que analisar o nosso desempenho em relação à concorrência. Então eu preciso entrar uma informação de desempenho para nós e para a concorrência e ver qual é a melhor. Então eu bolei aqui algumas faixas de desempenho. O que nós somos? Inovador? O que somos? Estamos atuando acima da média de mercado? Ou então é na média? Ou será que é apenas satisfatório? Ou talvez o que fazemos é ultrapassado? Ou nossos concorrentes, né? Em relação a nós. Então aqui, desempenho. Então como faço para levar informações dos fatores e de desempenho para análise de fatores? Eu vou usar uma ferramenta do Google Planilhas. Selecionei esse segmento e venho aqui em dados, validação de dados e vou adicionar uma regra. Aqui, quando eu peço para adicionar uma regra, ele me dá o segmento aqui em cima e já coloca umas caixinhas aqui, ó, de drop-down. Mas eu preciso definir o que vai aparecer em drop-down aqui. Aqui em critérios, ele diz menu suspenso, mas eu não quero esse, eu quero menu suspenso de um intervalo. Quando eu clico no menu suspenso de um intervalo, aparece essa caixa de diálogo, selecionar intervalo de dados. Eu clico nela, aparece essa outra caixa aqui, eu clico dentro desse campo, criando assim um vínculo com estas informações aqui, ó. Eu cliquei em pesos, venho até aqui, seleciono e observe que vem até aqui, pesos A2 a A4 e dou OK. Quando eu faço isso, eu clico aqui novamente e olha só o que apareceu. Então eu posso agora selecionar se o requisito 1 é ganhador de pedido e eu posso até vir aqui e eu escrevi ganhadores, né? Eu vou aqui colocar ganhadores de pedido. Escrevi favores, fatores de Rockhart. Quando eu venho aqui, ele já, agora está dando inválido lá, ganhadores de pedido. Então ele já corrige automaticamente. Tá? Ele indexa essas informações com os pesos que eu determinei aqui. Agora eu preciso colocar aqui, nós e concorrência, o desempenho. Então eu vou selecionar este segmento aqui e vou colocar mais uma regra. Dá concluído aqui, ele veio a regra aqui para cima, e agora eu vou colocar adicionar regra.
Pronto, ele adicionou uma outra regra aqui e está esperando que eu diga para ele que aqui em menu suspenso, eu não quero menu suspenso, eu quero menu suspenso de um intervalo. Clico aqui, coloco o cursor aqui dentro dessa caixinha de diálogo, venho aqui em pesos e vou escolher estas informações aqui que vão de D2 a D6 e dou OK. Quando eu faço isso, as informações vêm para cá, eu dou concluído. E quando eu venho para análise de fatores, eu tenho aqui inovador, acima da média, média, satisfatório, nós e a concorrência. Então vamos imaginar que nós, como ganhadores de pedido, estamos como inovadores e a concorrência está como apenas acima da média, que é um ponto abaixo da gente. Então eu tenho como comparar uma situação à outra. Mas eu posso querer colocar mais alguns requisitos. Na verdade, você deve. Imagine que que o grupo anterior, que desenvolveu a oficina A, só desenvolveu para 4 requisitos. Para ampliar o potencial de análise, você tem que colocar ao menos mais 5 requisitos aqui. Então, vamos imaginar você colocando R5, R6, R7, R8, R9. Então, eu tenho aqui um requisito 5, requisito 6, requisito 7, requisito 8, escrevi requisito, pronto, requisito 8, e aí vai requisito 9. Como é que eu faço com essas informações que coloquei aqui em cima? Basta que você copie. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu tenho todas elas até aqui embaixo, tá? Como vocês podem ver. Eu vou fechar a caixa de regras de validação de dados, mas não é suficiente nós colocarmos, por exemplo, aqui, ganhadores de pedido, inovador e acima da média. Porque nós não temos como avaliar numericamente essas informações se não atribuirmos valores para essas informações. E aqui em pesos é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu vou chutar alguns valores, eu fiz alguns testes aqui até que saíram bem. Vou colocar para vocês, por exemplo, que o fator ganhador de pedido é 1. E o qualificador de pedidos vai ser menor do que ele, vai ser 0,8. E o menos importante, menor valor ainda, 0,3. Então, aqui eu vou colocar peso de cada um desses fatores. Então, agora eu posso estabelecer um ranking entre esses fatores. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa para desempenho. Então, eu vou colocar números como esses. Inovador é 10. Esses aqui são percentagens, né? 100%, 80% e 30%. Esse aqui, acima da média, eu tenho 7,5, que é menos do que inovador, mas é mais do que a média para mim é 5. O satisfatório é abaixo da média, eu vou colocar metade. E o ultrapassado é bem abaixo da média, eu não posso colocar 0, porque multiplicar por 0 não vai ficar legal. Então eu vou colocar aqui peso, Ctrl B. Para nós levarmos as informações de peso na frente dos requisitos aqui do fator, nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos usar a função PROC V, que é procura ou a pesquisa vertical. PROC V, abre parênteses, se a gente clicar aqui tem todo o help, né? Então, aqui com o exemplo e etc., o que significa cada um dos segmentos da função, né? Aqui chave de pesquisa, o que significa e por aí vai. Vamos colocar a chave de pesquisa como sendo esta célula. É isso que eu quero pesquisar. Onde eu quero pesquisar? O intervalo está, eu clico aqui na aba de pesos e venho até estas informações e seleciono elas todas. Observe que os valores procurados, eles precisam estar na primeira coluna, senão a PROC-V ela não consegue encontrar, tá? Então ela vai pegar da primeira coluna, ela vem aqui, procura a primeira coluna e encontra aquilo que estiver na coluna 2. Eu venho aqui, qual é o índice? Seria a coluna 2.
ponto e vírgula. A classificação, eu quero que venha aqui e busque nos fatores aquele que é exatamente igual àquele que está escrito na outra matriz de análise de fatores. Para que a correspondência seja exatamente igual, eu tenho que colocar 0. E fecho parênteses. Pronto, ele trouxe menos importante como sendo 0,30. Se eu modificar ganhadores de pedido, vem 1. Se eu modificar qualificador de pedido, vem 0,80. E assim por diante. Mas eu quero multiplicar pelo peso que nós temos da inovação. Como faço isso? Então eu vou colocar igual, proc v, abro parênteses, a chave de pesquisa agora é inovador, ponto e vírgula, o intervalo ele muda, vou lá em pesos, este é o intervalo de desempenho, pego todas. Aí eu vou fazer o seguinte, qual é o índice? É 2 também, porque eu quero pegar o número que está na segunda coluna. E a correspondência é exata, 0. Fecho. Ele voltou 10, porque é inovador. Se fosse acima da média, seria 7,5. Se fosse média, seria 5. E por aí vai. Tá? Vou abrir um pouquinho mais aqui para a gente ler mais confortavelmente. Pronto. Como nós fazemos agora? Eu quero multiplicar 1 por 7,5. Na verdade, eu vou pegar aqui e depois do sinal de igual, eu vou selecionar a função e dar Ctrl X. Tirar ela daqui e vou apagar o igual. Venho para cá, nesta célula, e multiplico. Coloco o sinal de multiplicação e dou Ctrl V. Pronto, agora eu estou multiplicando um pelo outro. E deu 7,5. Tá? 7,5 é o valor de 1 multiplicado por 7,5. Agora eu vou copiar essa mesma função para as outras posições. Eu tenho que pegar esse segmento aqui, né, de A2 a B4, e travar essas informações. Eu vou travar a linha 2 utilizando um sinal de cifrão, porque eu quero puxar para baixo sem que varie o A2 e o B4. A mesma coisa, eu não quero que varie D2 na linha 2 e nem E6 na linha 6. Não quero que varie. Faço isso e aí eu consigo transportar para baixo essas informações. Observe que deu sinal de erro, né? O valor não foi encontrado no retorno de VLOOKUP. Acontece que aqui eu não tenho informação, porque se eu tiver informação, olha, ganhador de pedido, acima da média, vai aparecer também aqui a informação. Então, à medida em que ele vai obtendo informações aqui, ele se satisfaz e apaga a função de erro. Posso colocar outro aqui para ficar diferente, para a gente ver que ele está funcionando. Mas agora eu quero colocar também na concorrência. Eu vou chegar nessa função aqui, vou selecionar depois do sinal de igual, tá? Ctrl C, saio do ESC, venho aqui e dou Ctrl V. Muito bem, agora eu vou editar essa função, porque imagine que ela está pegando essa informação de fator e essa informação de desempenho. Mas eu quero agora que ela não pegue mais a coluna D e sim a coluna E. Onde está o D, eu coloco E. Então é aqui. Estão vendo onde ficou pontilhado? E aqui. Dou Enter. E agora ele tem uma informação diferente para a concorrência. Média. Então eu tenho uma diferença entre um e outro. Eu posso fazer a mesma coisa que fiz e arrastar para baixo. Se eu colocar outra informação aqui, satisfatório, pronto. Eu vou tratar todas essas informações com uma casa depois da vírgula. Pronto. E agora eu tenho as informações tanto da concorrência quanto nossas para poder comparar. E nós fizemos então, colocamos uma aba de pesos,
todas as vezes que eu modificar, ou se eu tiver que modificar os pesos aqui, naturalmente, esses cálculos eles vão ser atualizados, mas eu preciso de mais uma planilha para colocar um gráfico. Vou pegar esta aba de pesos e colocar em primeira posição, depois a análise de fatores, e aqui eu quero um gráfico de análise. Agora, em gráfico de análise, eu preciso trazer os valores que nós construímos nesta matriz de análise de fatores. Então, vamos lá com uma função query. Estou clicando aqui em análise de fatores e ela vai trazer todas as informações que estão neste segmento que foi organizado por nós anteriormente na tabela de análise de fatores. Então, todas as informações, desde A1 até G12. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, porque para eu poder montar um gráfico, eu preciso de uma posição específica de informações. Não pode ser da mesma maneira como está aqui. Então, eu vou colocar um select e definir como eu quero a informação para poder criar o gráfico na outra planilha. Então vamos lá, primeiro eu preciso da coluna C, que tem o fator conforme o cliente, que é o fator ganhador de pedidos, menos importantes, essas coisas. Então primeiro vai a coluna C. Estou colocando o nome da coluna C porque eu estou na planilha que ela se encontra, porque se eu estivesse fazendo uma extração de uma planilha externa, eu teria que nomear a coluna. Então eu teria que colocar coluna 1, 2, 3, N. E vou colocar vírgula, depois eu preciso da coluna A, que tem o número. Então coluna A. Depois eu vou precisar também da coluna F, porque tem as informações numéricas. F, e é com elas que eu vou montar o gráfico. E depois da coluna F, eu preciso também da coluna G. Mas eu não quero, então vou dar mais uma condição aqui, eu não quero que vão essas informações de erro para lá. Tá? Então, where, espaço, sendo que F seja maior que 0. Fecho aspas, fecho parênteses, dou Enter. Pronto, agora nós temos as informações relativas àquilo que extraímos. Vamos ver se vem mais alguma coisa para cá. Vamos colocar mais alguma coisinha aqui. Qualificador de pedidos, satisfatório, o nosso concorrente é ultrapassado. Aí nós temos aqui um ganhador de pedido, nós somos inovadores e o nosso cliente, ele só é mediano. Então, já temos 4 dados. E vieram os 4 dados para cá no gráfico de análise. Bom, e agora como é que nós colocamos um gráfico com essas informações? Da seguinte maneira. Na coluna B, selecionamos todas as informações que vieram para cá e vamos lá, inserir gráfico. Vem um gráfico aqui de colunas, né? Gráfico de colunas, estão vendo no editor gráfico aqui? Vamos mudar a estética desse gráfico. Eu cliquei em gráfico de colunas, apareceu aqui para eu poder escolher outros, eu vou escolher gráfico de radar. Bacana, veio o gráfico de radar. Eu vou tirar aqui o nome do gráfico, cliquei em cima do nome e vou deletar aqui na caixa de diálogo. Pronto. Agora eu tenho mais área para analisar o gráfico. Eu posso agora ver que nos pontos mais distantes em R4, eu sou muito melhor do que o meu concorrente, mas eu estou muito próximo do concorrente em R3. E, de repente, em R2, eu estou na frente também. Na verdade, estou na frente em tudo, hein? Que legal. Se eu modificar alguma coisa aqui, olha. Modificando alguma coisa aqui, se eu não estiver acima da média, se eu estiver como ultrapassado, o meu gráfico agora mudou.
E na verdade, quando a gente fala da análise de fatores, o que nós queremos avaliar é exatamente isso. Nós, como estamos em relação à concorrência, de acordo com aquilo que o nosso cliente espera. Naturalmente, este gráfico aqui reflete uma relação entre o que somos, o que o mercado espera e o que o mercado também entrega. Certo? É isso. Muito bem. Assistido o vídeo, tire dúvidas comigo, professor, sobre o desenvolvimento ou funcionamento da ferramenta. Lembre-se, o que você fez até agora, a partir daquilo que foi demonstrado no vídeo, foi construir uma ferramenta. Agora que começa a oficina. Primeiro você vai construir a ferramenta para você desenvolver a análise. O que importa é a análise, tá bom? Você deve se concentrar em compreender os conceitos teóricos dos fatores críticos de sucesso e sua real utilidade no levantamento que você está realizando. Quer dizer, mais do que construir a planilha, mais do que construir a ferramenta, é saber para que serve essa ferramenta e utilizá-la para tal. Passo 4. Faça uma pesquisa na internet. Converse com pessoas e relacione requisitos que são esperados dos profissionais que trabalham com sistemas e tecnologias da informação. Converse também com os professores da área e colete 10 requisitos importantes que as empresas buscam nas contratações. Perceba que você tem que compreender o mercado. E a minha sugestão é que você converse com professores e converse, de repente, com profissionais já formados da área. Se você tiver alguém na sua família, se você não tiver, converse com os professores, todos são formados na área. Converse também com outros colegas já formados ou que estão lá no último ano, que já fizeram estágio. Converse. Saiba o que o mercado espera de você. Realize essa pesquisa em conjunto com seus colegas da atividade 04A. Isso é extremamente importante. Sabe por quê? Porque eles também precisam desenvolver esses mesmos requisitos, só que com um modelo diferente do que vocês estão recebendo aqui. Tá? Mas vocês vão compartilhar os mesmos requisitos. Então é importante que você se reúna com eles para poder desenvolver os dois modelos em cima dos mesmos requisitos. Não deixe de se envolver com eles na pesquisa deles, porque também a pesquisa deles é a sua. Muito bem. Reúna-se com eles e decida em conjunto quais os requisitos que serão utilizados na avaliação. Lembre-se, são 10 requisitos. Após definidos os requisitos, peça que seus colegas da atividade 04A criem rapidamente a planilha. Eles têm que criar a planilha deles para você chupar o conteúdo da planilha deles para de vocês, a partir de uma função de importação de dados, tá bom? Aí você vai colocar lá análise na célula 04, na célula A4 da aba análise de fatores. Então se você vem aqui, né, fatores críticos de sucesso, tem ela aqui. Na análise de fatores, você vai puxar na 4 aqui, né? Você vai puxar as informações que eles colaram na deles. Vem tudo para cá. Isso daqui aqui tá que estaria com eles, né? Se fosse deles, você vai importar para cá usando os mesmos padrões que eu apresentei anteriormente para vocês no desenvolvimento da planilha. Tá bom? Muito bem. Depois disso, na coluna D, defina o fator de cada requisito entre as possibilidades existentes que você mesmo está desenvolvendo, né? Na coluna D. Vamos lá, como é que é a coluna D? A coluna D, essa daqui, ó. Agora você que vai definir o que significa esse negócio aqui. Aí é que entra o que você leu sobre fatores críticos de sucesso. Você vai povoar de informação a coluna D, a coluna E e a coluna F. Tá bom? Feito isso, você já vai ter completado o passo 7. E aí vai o final, no passo 8. Finalmente avalie o resultado de sua análise na guia Gráfico de Análise. Reflita sobre o gráfico formado, converse comigo para a gente chegar num acordo. Vamos ver aqui como é que é o gráfico de análise. É esse cara aqui, ó. Eu não estou sabendo ler, professor, não consigo ler. Converse comigo, a gente faz juntos, tá? Eu ajudo você na sua faina aqui, tá bom?
Feito isso, reúna outros materiais correlatos que vocês tenham encontrado em pesquisas na internet e que possam auxiliar a entender como aplicar a teoria para a prática, da teoria para a prática. Isso tudo para você completar sua apresentação para os colegas, fortalecer o seu conhecimento para que você chegue na sala de aula e faça bonito. Entenda o resultado da sua atividade e compartilhe com o professor a planilha e confirme com ele sua opinião antes da apresentação. É importante que você discuta comigo, porque a gente precisa entrar no acordo, eu preciso saber se você está sabendo, e isso tudo vale nota, não se esqueça disso. No passo 11, após ter confirmado com o professor os cálculos, conclua utilizando o modelo para descrever sua experiência. Copie-o para o seu disco, tornando editável e depois de preenchido, envie por meio do espaço de grupo para mim. Esse modelo aqui é o modelo que você tem que desenvolver do relatório. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Aqui você vai colocar o seu nome, o nome dos seus colegas, o RA e por aí vai, tá bom? O link da planilha, o link do vídeo e tudo bonitinho, fazer uma discussãozinha e depois uma conclusão. Aqui tem todas as instruções. Depois, então, que você terminar a planilha, é isso que você deve fazer, tá? Para só depois fazer o vídeo. Muito bem. Passo 12. Caso tenha dúvidas sobre como manipular arquivos no Google Drive, assista esse tutorial. Eu deixo um tutorial aí para você que de repente você tem dificuldade de manipular arquivos no Google, então eu coloquei o tutorial que é para você assistir e não ter essa dúvida, tá? Mas, óbvio, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Após o professor confirmar a correção dos relatórios e da planilha, produza um vídeo de 10 a 20 minutos. Ó, então perceba, você tem 3 coisas importantes para fazer e é na sequência. Primeiro desenvolve a planilha. Primeiro faz a leitura e entenda o contexto. Depois faz a planilha. Depois você faz o relatório. Para depois você fazer o vídeo. Perceba que é para você começar já. Senão não dá tempo de você desenvolver, hein? Beleza. Se você não conhece um editor de vídeo, eu tenho um aqui que eu coloquei, inclusive um tutorial que eu montei para você. Assista o tutorial e desenvolva o seu vídeo, tá? Hospede o vídeo no YouTube, edite o relatório adicionando o link para o professor e avise no relatório, né? E avise que você concluiu. E aí eu recebo e nós concluímos a atividade. É isso aí, gente. Então mãos à obra, porque você não tem muito tempo. Você tem algumas semanas aí. Não pense que o tempo não passa rápido demais. Vai lá e faz a atividade. Dúvidas? Entre em contato. Eu estou aguardando, hein? Abraço, falou!